Olá, pessoal. Muito obrigado pelo seu play, pela sua atenção. Esse é o Solada, sua dose semanal de metal e futebol. Não necessariamente nessa ordem de volta depois do break de Natal, dessa paradinha, assim, esse momento verão. Eu ia dizer que a gente tinha que usar uma trilha de verão, assim, aquelas coisas tipo verão MTV, assim. Eu sou o André Pardo, então eu acompanhei sempre o Thiago Zuma. Feliz ano novo, meu povo. Não saiu uma edição de Luau do Solado, mas crescendo de volta e com a fase andando boa. Peguei Covid no finzinho das férias, então, felizmente estou vacinado, então só tive alguns dias com sintomas mais graves, agora já está melhorando. Mas qualquer tosse perdida ou desafinada além do usual fica na conta da peste. Como é que é? Acho que do ranking dos meus amigos, tu era um dos últimos, assim. A gente tem informalmente o troféu Tedros, em homenagem ao do Tedros da OMS. Exatamente, até o momento eu não tinha sido testado positivo para doença. Cai um dos fortes competidores do troféu Tedros, sabe? A gente, sim. Mas, Thiago, já que falou de coisa boa, vamos começar vamos falar de coisa boa, falar de TechPix, anuncia a grande novidade. Nasceu a filhotinha. Provavelmente, quando este podcast estiver no ar, estará também fora do forninho a newsletter número 1, que a gente compilou notícias, informações de shows, alguns pitacos de futebol e algumas recomendações. Então, aí assinando, vai receber na sua caixa postal, no seu celular, no seu e-mail, dizendo quando tiver um episódio novo do Solada e um resuminho das coisas que a gente achou mais legais que aconteceram durante a semana. Sim, assina lá, a gente estava brincando, fica o lembrete. Tem dois caminhos, para quem ouve via Spotify, para quem ouve via Apple, tem que até indexar em outros podcasts. Agora também, mas fica o lembrete solada.substack.com ou solada.com.br. Solada.com.br, joga lá para o Substack, então, assim, aos poucos a casa vai entrando em ordem. Como eu estava conversando com o Thiago antes, assim, infelizmente nós ainda não somos a CE Equatorial. O serviço de energia elétrica do Rio Grande do Sul consegue ser pior que o de São Paulo. Então, assim, é uma piada, é que fica meio protesto solitário no momento alborguete, assim. Aquele abraço forte para quem está há mais de 60 horas sem luz e sem água depois de um temporal em Porto Alegre. Mas como é que é? Não, mas não tem, como é que é? Mas não tem aquecimento global, isso aí não acontece. Isso é mentira. Isso Mentira. exatamente. Você vê o frio que tá fazendo lá Pior que o no deputado da hemisfério minha terra. norte. Pior que o deputado da minha terra. Não vamos usar publicidade. Mas vamos embora. E eu falei, cara, Thiago, a gente já, tipo assim, o Solada não tem um ano de vida e já zicou alguma coisa. Troféu zicada Solada. A gente só que a gente falei no episódio de melhores do ano ali sobre Summer Breeze ter sido um acerto, né? Esse Summer Breeze que começa a meter os pés pelas mãos com essa situação meio confusa dos últimos anos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, para falar que a Free Pass, que é uma promotora de shows já tradicional aqui no Brasil, aqui em São Paulo faz muitos shows, acabou pulando fora, e quem entrou no lugar dela é a Consulado do Rock. A Consulado do Rock é famosa por uma loja de camisetas na galeria, mas mais aparentemente eles também têm uma fábrica enorme de camisetas. Então, normalmente, a maior parte, se não todos esses shows que acontecem no Brasil, quem fabrica as camisetas para vender é o Consulado do Rock. É uma empresa maior, sim. Então, significa... As pessoas podem estar achando, tipo, o festival está indo em queda, não necessariamente significa isso. E eu acho que segue batendo cabeça. Esse comunicado da Free Pass é uma coisa horrorosa, sabe? Os caras parecem que saíram bravos, né? Deixaram de fazer parte bravo. Teve nenhum desejão, sucesso respeitado no final do comunicado. Agora a gente não tem mais nada a ver com isso. Não reclama comigo. Exatamente, né? A gente tava comentando assim que o engraçado, o Thiago tava de férias, como é que é a escala de férias do Solado, o Thiago tava de férias na primeira parte, eu vou ficar um pouquinho depois. Eu olhei aquilo e falei, putz, até comentou num grupo assim, falou assim, basicão o negócio, que veio esse comunicado e aí eu já pensando assim, lembrando, o Summer Breeze é um festival de 3 dias. Eu já não sei se é a idade que tá me pegando, paternidade que tá pegando. Mas eu brinco assim que
eu olho e penso assim, poxa, precisa ser um festival de metal de 3 dias, não pode ser menos dias, 2 dias, menos bandas. Eu não sei se sou eu que ainda tenho aquele visual assim de cartaz do Monsters of Rock, entende? Você põe todas as bandas numa folha A4, assim, bonita. Precisa ser esse mastodonte, assim, de 3 dias. Será que fazer 2 dias e mais concentrado não renderia também? O conceito do festival é para ser esses dias com bastante banda acontecendo, não ser o conceito Monsters de um palco só. Mas eu achei que foi um passo desnecessário você colocar um terceiro dia, sendo que não vai ser um dia útil. Você não vai emendar junto um feriado prolongado. Aí o feriado na segunda, na sexta-feira, então esse ano a gente vai ter 3 dias. Não, você vai estar lá, você vai colocar na sexta-feira é dia útil. O pessoal tem que trabalhar. E quando você pensa na Europa, os festivais às vezes entram em dias úteis, mas eles acontecem em época de férias. Então, férias escolares, já final do ano escolar. Então, não é não atrapalha tanto a programação das pessoas. É um festival que entre dia útil, qualquer outra época do ano atrapalha. Normalmente eles tentam encaixar isso com feriados, né? Assim, a impressão que eu tive, eu ainda não botei direito no papel 100%, mas que ainda com a inclusão da sexta-feira, o festival aumentou muito em bandas brasileiras, né, em bandas gringas. Então ele vai ter 20 bandas por dia. No primeiro ano, se eu não estou enganado, teve 17, 18 bandas por dia. Mas dessa vez, enquanto no primeiro ano tinha no máximo umas 4, 5 bandas brasileiras por dia, nesse ano quase metade do cast são de bandas brasileiras, assim, por cada um desses dias. Então vou ver como que eles vão organizar o festival para ver se essa galera vai continuar chegando cedo para as bandas brasileiras, porque não são bandas brasileiras muito conhecidas, a maior parte delas, apesar de serem bandas que já estão no circuito. E eu imagino que para o festival eles queiram que você chegue quanto antes para consumir o festival, para aproveitar o festival. E se você começa a estimular que essas pessoas coloquem bandas brasileiras que não tem tanto poder de atração, vai fazer com que esse pessoal chegue mais tarde, que o festival seja pior. Mas aí a gente tem que esperar sair os running orders, ver como vai ser o cronograma diário deles para poder dizer alguma coisa. E lembrando, ainda não tem a running order. Então, eu também não sei se é uma coisa minha do passado, que eu sempre estava acostumado com essa coisa de quem entra quem, que hora entra. Mas é corrido. Normalmente esses festivais europeus é corrido. Sempre que eu digo para muita gente é que a galera olha pro... Falei até no episódio de festivais. A galera olha o cast do Hellfest e fala que sensacional. Nossa, amigo, você não vai conseguir ver, você vai conseguir ver um quinto dessas bandas que estão tocando por dia se você se matar. Então não adianta muito você ir com essa mentalidade de que tem muita banda, eu quero ver tudo. Você não vai conseguir. Você vai montar o seu festival de acordo com o running order. O que eu vou fazer no dia? Cara, que eu vou descansar, cara, que eu vou chegar, cara, que vai embora. Não adianta você ficar essa coisa grandiosa, legal, porque acaba tendo coisas legais para o tempo todo. Mas você vai achar que você vai querer ver tudo, você não vai ver tudo. E aí também veio uma outra coisa que eu tava lembrando, assim. Ontem anunciaram o Rick Wakeman, aparentemente, como é que é uma das últimas tours dele, assim, por aqui. Mas olhando para metal, a gente tem Iron no fim do ano, a gente tem Metallica mais adiante. O Megadeth, que eu acho que foi no Igor, foi em algum lugar, ou foi você, eu lembro que parece que o Megadeth não está empolgando a venda. A gente tem Bruce lançando carreira solo por aqui. Não tem, como é que eu digo assim, muito show com pouca grana nesse momento. O 2023 é um calendário bastante cheio. Então, não sei se acabou o dinheiro de todo mundo em 2023. O pessoal está esperando para ver o que vai fazer em 2024, todo mundo endividado, tentando ver mais ou menos para onde vai. Mas assim, se olhar o show do solo do Bruce, está vendendo mal. Show que ainda tem bastante ingresso sobrando, teve promoção de Black Friday, que não está nem perto de esgotar, acho que só se esgotou um setor para meia entrada. O Iron Maiden esgotou o primeiro dia muito rápido, mas o segundo dia ainda tem ingresso para vários dos setores, pelo que eu vi. Assim. E a maior parte desses shows de rock, mais já total, Nico Wakeman, não sei, porque tá muito caro, não sei se já começou a vender ingresso. Não estão empolgando em vez, apesar de não serem decepcionantes. Assim, tá sendo um momento que eu acho que a galera tá meio que ficou pé atrás. O Lollapalooza ainda tem ingresso para vender, esse C6 Fest, que não anunciou o cast completo, mas também tem ingresso.
o pessoal tá meio que tateando para ver como é que vai ser 2024 antes de sair comprando ingressos. Metallica nem foi confirmado ainda. Exato, fica aquele rumor. A gente tem duas, como é assim, a gente tem duas atrações do Summer Breeze que a gente vai falar, que são coisas que não dá para deixar de fora. A primeira é que a gente tem, como é que é, finalmente, Diamond de volta no Brasil. E aí vem uma pergunta que ela é muito mais retórica, eu até coloquei no script, assim, é uma pergunta muito mais retórica. King Diamond consegue, vale colocar o King Diamond para fechar a noite? Eu sei, a gente falou da importância do Melissa, mas ele seria um bom fechador de noite? Sim, pro conceito do Chelsea Summer Breeze, sim. Acho que talvez um dos headliners ideais. Porque você vai ter o Summer Breeze não vai vir trazer um Metallica e um Iron Maiden como headliner. Eles vão conseguir trazer bandas do metal que tenham relevância. E o Mercyful Fate passou pela magia da reunião. Né? A banda entrou num hiato, ela nunca encerrou oficialmente as atividades ali nos anos 90. Veio para o Brasil bastante na segunda metade dos anos 90, tocou no Monsters of Rock, tocou 2 shows em lugares pequenos aqui em São Paulo. Então, e nesse ato, no intervalo teve o Metallica fazendo cover, teve as notícias do King Diamond passando por cirurgia, e aí o King Diamond volta a solo e já volta num outro patamar. Então, isso tudo fez com que a aura do Mercyful Fate crescesse. E essa importância do Mercyful Fate foi ficando muito mais consolidada nessa década, quase mais de 20 anos que o Mercyful Fate ficou fora, não ficou sem atividade. Então ela é uma banda hoje procurada, ela foi headliner de festivais de metal lá fora, mais focados em metal, teve bons posicionamentos em outros eventos. Então, sim, eu acho que o King Diamond, mesmo quando veio no Brasil, encheu esse espaço de média. Então, acho que o Mercyful Fate é uma boa escolha, foi uma boa aposta. E tanto é que dessas cabeçadas do festival, a maior cabeçada é essa, né? O Mercyful Fate ia tocar na sexta-feira, no dia que tinha pouquíssimas bandas parecidas com ela. E aí trocaram para domingo. Então, muita gente que... E aí vem falando, sexta-feira era dia útil. Então, muita gente quer viajar para cá, matou a sexta do trabalho para vir no Mercyful Fate. E aí, como esse Fate vai tocar agora no domingo, se essa pessoa tá programando para voltar no domingo para casa, para não matar segundo trabalho, ela vai ter que escalonar. E aí a gente sabe como que é lidar com companhia aérea no Brasil, lidar com hospedagem no Brasil. Se os caras vão querer trocar a data que você entra, a data que você sai. Tudo isso é bastante complicado. O preço para trocar a passagem às vezes é mais caro que a própria passagem. Então, bem tenso nesse ponto. E daí, para mim, vem a cereja no bolo de toda essa história, assim, como é que é? A grande notícia, Gene Simmons sem máscara nem band. Talvez seja o nome apropriado para esse projeto. Assim, não temos máscara, não temos banda. Como é que é? Vamos fazer um reality para você tocar com o Gene Simmons no Brasil. Eu tô esperando ter um reality no Marcos Mion. Defina o toque com o Gene Simmons, assim. Eu tô esperando essa atração do Caldeirão do Mion. Isso, tá brincando assim, surpreendentemente, o Gene meio que recomeça a carreira dele pós-Kiss por aqui. Só que é muito engraçado, porque assim, daí tem gente que vem do Kiss, daí, perdão, minha falha. O guitarrista da banda que disseram, não, vem caramba, Primeiro eu tinha falado que seria o Bruce Kulick, que o Bruce Kulick até saiu do Grand Funk, né, dessa versão Tracks do Grand Funk, e aí todo mundo fala, vai tocar com o Gene Simmons, aí de repente ele não tá. Aí anunciaram outro guitarrista Zack, qualquer coisa, isso, nome, aí o cara também, não sou eu. Não sou eu, não. É muito engraçado, assim, não sou eu, tipo, não põe nessa história. Isso parece, como é que é? É uma treta digna do rolo Grêmio, Campaz e o Rosário Central. Tipo assim, o Rosário Central devolve o Campaz ao Grêmio. Aí o Grêmio representa o Campaz. Daí quando o Grêmio vai representar o Campaz, o Rosário Central, não, anunciamos que nós estamos comprando o Campaz. Daí agora hoje anunciaram que só compraram 50% do Campaz. Então assim, é uma coisa tão maluca que o Solada vai lançar uma campanha. Giba Bressan com o Gene Simmons, entende?
Giba e Gini dá perfeito, né, Thiago? Exatamente. Nosso amigo mandou até uma mensagem pra ele e falou, mas ensaiando aí. Não é banda cobra, é banda cobra, não é? Vamos ver se vai acontecer. Mas aquilo, né? O Gentili encaixou no cast de sexta-feira, que tem Mr. Big e Sebastião Maia, a atuação principal. Quando a gente olha os casts do Mestre Fate no domingo, com Anthrax, com Overkill, com Carcass, e Gene Simmons na sexta, com Mr. Big, Sebastião Maia, acabou ficando muito mais coerente. Já que, assim, para quem morava em São Paulo e estava na dúvida, fosse o hard rocker ou fosse o metaleiro, e eles acabaram os dois ficaram felizes. Agora, não é para quem vem de fora, né? Eu adoraria ver perdão de interromper, eu adoraria ver o Sebastião Bach fazendo alguma coisa com o Gene Simmons, entende? Ele é noiado. Eu dos vídeos de uma participação especial lá. Sebastião, acho que Come On and Love Me, ele cantou com o Skid Row. Assim, seria perfeito, assim, seria ideal. Eu estava brincando que caramba, isso é a idade. Caramba, o baixista da Luna de Cento, caramba. Joey Vera. Agora que o Joey Vera saiu do Merciful Fate, a gente pode colocar o Gene Simmons do Merciful Fate no domingo, entende? E aí você faz, tipo assim, o mínimo esforço, entende? Fica até domingo, já que tu é malvado, faz o show mais malvado da tua história. Mas eu tava... Eles só mudaram porque o Gene não ia poder tocar domingo, assim. Domingo, não. Aquela coisa. Domingo, não, de jeito de não tocar. Mas eu tava brincando assim que, pra mim, pessoalmente, como um fã de Kiss meio... Eu digo assim, um fã de Kiss meio dormente, assim. Às vezes eu tenho um pouco mais de picos, assim. Eu tenho muito mais vontade de ver o Gene Simmons solo, essa coisa dele solo, sem máscara, Kiss mesmo, pelo fator de curiosidade. Eu acho que, sei lá, eu adoraria um set que não fosse previsível, que fosse ele tocando algumas coisas. Eu tava comentando Thiago no Zap, assim, é um rolê tão maluco esse, que aquele projeto do Paul Stanley de banda de soul music tá muito mais honesto depois de tudo isso. Aí eu fui olhar o glorioso disco Now and Then. É aquelas coisas tipo assim, passou o clipe, você pegou uma coisa. Eu olhei assim, pô, tem como é que é? Tem uma trinca ali pelo meio do disco que começa com I, oh, I, depois tem Baby Baby, e depois tem Child. GPT, ajuda ele a fazer uma letra melhor, GPT, por favor. Eu, como sou um declarado não fã de Kiss, tenho muito pouco a opinar quanto a isso, assim. Eu vou pela ideia geral, né, que o Gene Simmons sempre trouxe as partes mais pesadas do Kiss, que eram as músicas cantadas pelo Gene, então se ele vai conseguir fazer essa mistura dos clássicos que a gente conhece, tipo I Love It Loud, War Machine, coisas assim, e aí esconder algumas músicas que quem é fã mesmo tá na seca pra ouvir, mas é um show que não tem erro, uma banda boa acompanhando. Acho que é um show que eu ia curtir ver, sem dúvida. Acho que nesse momento tá o Gene Simmons no Get Ninjas. Eu tava olhando. Eu ia brincar os... Como é que é dizer? Teria a chance da gente ver essas bandas covers brasileiras do Kiss que tocam de máscara desmascarados, tocando com Gene Simmons também. Mas caramba, acho que é Destroyer, não lembro. Tem uma aqui de Porto Alegre realmente muito boa. Eu vi uma sessão de fotos dos caras, assim, fizeram umas fotos lá, Kiss em Nova York, só que no centro de Porto Alegre. As fotos são muito boas. Aqueles caras que você olha assim, caramba, alguém realmente estuda Gene Simmons. Eu acho que tu tava aquela vez que a gente foi naquele show do Giba. Tinha uma banda, mas que era um bar de uma galerinha embaixo aí em São Paulo. Que era um cara mais Gene Simmons do que o próprio Gene Simmons. Nada normal. Eu não me lembro exatamente, mas possível. Vocês começam a assustei, eu olhei e falei assim, o cara era mais Gene Simmons que o próprio Gene Simmons, entende? Então, assim, é interessante. Seria, assim, só a única questão é torcer pro Gene Simmons não inventar de trazer o Charlie Sheen, porque ele já deu zica da última vez. Então fazer isso. Traz o Mini Kiss, mas não traz o Charlie Sheen. Exatamente. O Mini Kiss pra banda de abertura. Tá brincando assim, que o Solada fez um break de fim de ano, mas não significa que a gente não parou. Assim, acho que a gente tava brincando, que a gente acabou olhando para outras coisas, olhando para outros olhos, assim. Eu ainda vou sair, né? Falei, dar um break de férias. Nesse momento eu estou em férias. Aí,
O Thiago já fez isso. Thiago, o que você olhou, o que você leu, o que captou a tua atenção nesse período? Eu fiquei assim, como eu viajei, tava na praia, a conexão era limitada de internet, então não dava pra ouvir nada de stream direito, não dava pra ver série nenhuma. Gastei basicamente todo o meu tempo quando eu tava debaixo de sol, eu gastei lendo. Então eu acabei lendo bastante. Nesses acidentes na vida, eu acabei vendo um show gratuito do Carlinhos Brown. Tava no meio do bar e de repente aparece, vai ter o show do Carlinhos Brown. Aquela, já era pra ter começado. Foi assim, já era pra ter começado o show do Carlinhos Brown. Aí o cara falou, pare de reclamar, é difícil colocar, a gente já vai começar o show do Carlinhos Brown. Eu falei, quem? Carlinhos Brown? Era o Carlinhos Brown mesmo, tocou umas 3 horas. Ali. Bem divertido pra ver, assim. Quem Mas gosta. você não pediu o Rato Amarrado. Não pedi, não pedi. E aí na volta acabei cobrindo esse show de Xamã, que tá no site do igorvienda.br e acabei pegando Covid provavelmente lá. Mas voltando para as leituras, a primeira leitura que eu fiz foi a autobiografia do Geddy Lee e essa foi ele escreve bem pra caramba. Exatamente. Então eu comecei a ler e era um capítulo puxando o outro. Quando eu vi 3 dias, tinha lido o livro inteiro. Não conseguia parar de ver. Então esse vai ser um episódio. A gente vai adentrar esta autobiografia em um outro momento. Eu vou te interromper assim. Aquele comentário que vale fazer prevendo o nosso programa futuro, até porque esse é os 50 anos do primeiro disco do Rush. E a gente pensava que era o Neil que escrevia bem, né? Você olha ali, né? Vai ter que ter 40 anos do Gates, né? Do Grace and the Pressure também. Aniversários não vão faltar. Esse é um outro livro que eu acabei lendo nesse período, é o livro Primavera nos Dentes, que é um livro do Miguel de Almeida, que conta a história de Secos e Molhados. É um livro que é uma segunda edição que saiu agora, que é ampliada, porque depois do livro ele fez o documentário para o Canal Brasil, e no documentário do Canal Brasil ele conseguiu ter acesso a novas entrevistas. Assim, então o livro ficou mais completo. E aí é um livro que eu recomendo bastante, porque ele faz coisas que eu gosto muito, que é tanto lidar com a parte cultural da época, quanto da parte do mercado da época. Então, ele mostra basicamente o crescimento, o nascimento da indústria fonográfica de massa no Brasil. Porque até então você tinha uma vendagem mais ou menos controlada das coisas, e o Secos e Molhados, o primeiro disco Secos e Molhados, é o disco que começa a vender muito sem a indústria estar preparada e eles tendo que correr atrás e ninguém estava esperando aquele sucesso ser daquele jeito. Isso com a banda trazendo questões completamente no meio de uma ditadura militar, levando questões que eram completamente não afeitas ao público conservador, com o Ney Matogrosso com toda aquela postura andrógena dele aparecendo no Fantástico e virando em tudo quanto é programa de TV. As pessoas começam a se colocar nessa situação. E tem uma outra coisa que eu acho muito legal, que é ele entra em meandros musicais de como foi composto disso, de como as ideias iniciais viraram aquelas músicas dentro do estúdio, como os músicos que estavam trabalhando com o trio transformou aquilo em música, transformou aquilo nas versões que a gente conhece hoje. Isso de entrar essa introdução surgiu de fazer isso, essa linha que foi estendida surgiu dali. Aqui, essa letra surgiu variando em cima disso. Essa melodia estava pensada para ser assim e virou isso. E, assim, eu acho que ele conseguir especificar alguns detalhes do processo criativo, ele fez isso muito bem. Então, vale bastante, acho que uma leitura muito legal. E como terceira leitura, é um livro que eu não estou lendo, mas que eu li. Mas era uma discussão. Danny and Leather, The Rise and Fall of the New Wave of British Heavy Metal, e tirando a véia do chá falando, é um livro sobre a New Wave, escrito por um cara que chama Michael Ham, que é um jornalista britânico. O problema desse livro é ele foi concebido para ser uma matéria para o Guardian, que ele escreveu como oral story, uma história oral, aquela coisa que tem o autor escrevendo, ele vai colando declarações. E como matéria até funciona. Para escrever um livro desse jeito é muito difícil. Alguns eu já li, tem uma história do Grunge que chama Everybody Loves Our Town. Eu não lembro exatamente o nome do autor agora, que é uma horror story muito bem feita. E o cara conseguiu fazer isso.
Nesse caso, ele não conseguiu, fica chata a leitura, é complicado, mas ele consegue ter algumas informações muito legais ali, de informação de como algumas bandas cresciam, algumas bandas contando como que era cada becozinho da Inglaterra, para essas bandas que estavam tocando, que não tinham contato nenhum umas das outras, mas estavam fazendo um som relativamente parecidos, assim. E isso acaba aparecendo na história. Você consegue pegar isso da história, apesar de não estar muito bem organizado, da coisa ser truncada várias vezes, a leitura ser chata. E aí ele tem uma grande tese, que é que o Pyromania é o disco que acabou, Pyromania do Def Leppard é o disco que acabou com o anime da British Heavy Metal. E, de certa modo, ele contrasta como foi a produção do Pyromania pelo Multiland, como eram as produções dos discos anteriores da New Wave. Isso é uma coisa que ficou bem legal no livro, para pegar também, entrando naquela coisa de quem se interessa em ver o processo criativo, de chegar a esses meandros de como que a coisa flui. Acho que esse livro tem uma parte legal disso. Mas não é uma leitura agradável, não tem português, tem inglês. Eu não sei se alguém está esperando para traduzir isso, vai ter trabalho para traduzir. Tem aquelas expressões idiomáticas tipicamente britânicas que algumas vezes eu tinha que caçar para ver o que esse cara quer dizer com isso. Você lê com o telefone do lado com o Google aberto. É, eu fui mais light nessa história, assim. Foram vários começos, assim. Eu olhei coisas, a Build Guide Lee, a gente vai falar, eu finalmente venci o capítulo 3, depois a gente dá esse spoiler, porque do capítulo 3 talvez seja um capítulo bem denso. Como eu tinha dito lá atrás, eu peguei a build do Nelson Ned, do Barcinski. Eu preciso ler isso. É muito, assim... Eu preciso ler essa também. Não, assim, ó, comecei a ler, eu falei, cara, eu preciso dormir, tipo, eu tenho... Outro dia, eu falei, preciso dormir. Você tem uma filha para criar. Eu tenho uma filha para criar, tipo assim, senão eu ia, assim. Então, e é legal, assim, tipo, acho que tem esse papel de... uma outra hora a gente vai ter coisa especial de discos brega do metal, mas eu acho que a gente acaba menosprezando, assim, como é que é aquela velha história, o homem que lotou 3 noites o Carnegie Hall. Então, assim, sempre fica esse disso. Eu acabei pegando um daqueles, das minhas pesquisas, as coisas pegando e brincando com mais um essas caixas de emuladores, assim, com 100 mil jogos, assim, procurando coisa, então cada vez mais eu acabo querendo ver hacks e coisas. E aí uma coisa que eu acabei passando um pouco a atenção foi, tem um jogo, aquele Streets of Rage do Mega Drive, e tem uma engine chamada Beats of Rage, que é pra galera fazer jogo, galera usa fazer jogo. E aí tem uns gaiatos que fizeram um jogo do He-Man, assim, que era o jogo que eu queria quando eu era pequeno, assim. É muito bem, assim, pra fanmade é muito bem desenhado. E é legal que você pode jogar com o esqueleto. Então o esqueleto dá as risadinhas assim. Muito assim, ó. Quando eu olhei assim, vi aquilo, vi a thumbnail, eu falei, cara, será que vamos ver. E daí eu olhei assim, eu falei, cara, tipo, e o esqueleto. Falei, cara, isso é muito bom. Tipo, o meu eu do passado olhou. Só uma questão agora que eu lembrou, Streets of Rage também era conhecido como Bar Knuckles. Bar Knuckles no japonês, Bar Knuckles. Isso. Todo mundo que jogou Pirata do Paraguai, o Bar Knuckles. Exatamente. Puta trilha do Willis Cochino. E engraçados. E pra fechar, eu finalmente consegui dar uma atenção para um livro chamado The Super Hero's Journey, de um cara chamado... É um quadrinho, um cara chamado Patrick McDonnell. Na verdade, ele é o autor daquele quadrinho de gato. Perdão, vou errar a pronúncia, o Mutz, que é tipo quadrinho de gato, super famoso por quem é gateiro, assim. Na verdade, o cara fez uma carta de amor para Marvel. E o que é legal, assim, é uma coisa que você tem que ler no papel, é que ele pegou quadrinhos antigos e meio que fez umas colagens, assim. Então, assim, às vezes é um desenho antigo do Kirby recolado com outro script. Não vou dar spoiler, assim, mas eu olhei e falei assim, cara, é uma leitura que tem que ser no papel, assim. Então, ele é um álbum grande, assim, talvez foi uma coisa que eu consegui olhar e dar uma atenção. Hoje colocamos bastante coisa em ordem, então, para fechar, assim, para ir nos encaminhando, a última coisa que eu coloquei até na pauta, estava colocando o Thiago. Vamos ficar bonito.
Já que a gente tá zicando, vamos zicar bonito. Palpites para a segunda semana de playoffs da NFL. A gente já teve semana de wild card, eu tava brincando assim, como é que eu e o Ralf tá brincando, tipo, os dois estão fora, o meu time tá em reconstrução, entende? Reconstrução, né? Da lama abaixo. Não, é do Everest do Everest à lama, e daí dá uma sacudida e acha que pode voltar pro Everest. Então, aliás, saíram umas coisas muito interessantes, porque, para quem gosta, assim, de futebol americano, o Boston Globe colocou bastante coisa legal sobre Boston Globe e ESPN, acho que foram também colocou bastante coisa do porquê da saída do Belichick, assim, do porquê que o técnico super vencedor não rolava. E uma coisa que de vários fatores me chamou muita atenção é que, assim, ele é um senhor técnico, mas ele é um senhor técnico à moda antiga. E eu não sei se foi o Adam Schefter, eu não sei qual dos insiders, colocou uma coisa que para mim foi bem interessante, que ele falou assim que, eu não lembro o nome, mas tipo, dois receivers, dois jogadores de ataque super bons, assim, super insensados agora, chegaram a fazer teste Patriots e era para ser draftado logo de cara. Parece que ele não teria gostado de como ele teria feito a interação com os outros caras do time. Essa coisa meio, como é que é, jovens contemporâneos interagindo entre si. E que isso também, tipo assim, quase uma coisa meio man out of time, assim, um pouco da sintoma. O Vanderlei Luxemburgo. Exatamente. O glorioso Vanderlei Luxemburgo dançando. Fazendo a minha cola aqui, então vamos embora. Houston versus Baltimore, para mim, Baltimore. Thiago. Sim, como vou dizer que eu acompanhei pouco da temporada regular, eu acompanhei quando eu tinha acabado de quebrar o braço, eu acompanhei bastante, e naquele momento o Eagles era o melhor time da NFL. E como no Brasil eles acabaram botafogueando, assim, desidrataram completamente. Já foram eliminados no Wild Card, pelo menos tinham ganhado o suficiente para não ficar nem fora do Wild Card. Mas, assim, então, para mim, é mais chute com antipatia. Então, nesse caso, acho que vai dar Ravens também, assim. Eu acho que o Ravens vai longe, né? Vai. Packers versus São Francisco, em homenagem a Bill Vanza, São Francisco. É um jogo sem vencedores, somos todos perdedores nesse aí. É o meu palpite para outro. Detroit versus Tampa, Axel Foley, Detroit. Detroit. Tampa não, quem quer Tampa, deixa ali, Flórida, tudo que a Flórida puder perder, que perda. Para fechar, Kansas versus Buffalo, eu torço pelo Meteoro. Eu gosto do Mahomes, né? Então acho tenho simpatia por ele, nenhuma simpatia por qualquer coisa que venha do estado de Nova York. Então vamos deixar o Kansas City seguindo mais final do estreito. É isso, moleque, a gente cobra como é que foi nossa taxa de acerto. Então tá, pessoal, muito obrigado pelo play. Solada retomando, assim, lembrando agora, newsletter, solada.com.br, solada.substack.com, 2 anos mesmo. Thiago, faltou mais alguma coisa? Se faltou, a gente retoma semana que vem, o ano é longo. Exatamente. O ano é longo, essa Sapucaí, como é que é? O tempo é curto, essa Sapucaí é longa. Muito obrigado pela sua atenção. Abração, pessoal. Até a próxima.